Olá, natural de São Miguel do Iguaçu, lá no interior do Paraná, do ladinho de Foz. Casado com a dona Maria Tereza, pai do Carlos Henrique, da Ana Carolina e da Amélia. Ele é advogado, vereador da cidade de São Leopoldo, filho do senhor José e da dona Maria, infelizmente já falecidos, né? Mas hoje teremos uma conversa de peso com meu amigo, Ari Moura. Seja bem-vindo à Conversa de Peso. Satisfação. Poxa, um prazer te receber aqui, Ari. Bom dia a todos os ouvintes do teu programa, Jair. É uma alegria muito grande poder estar aqui. Eu sei que nós já estamos namorando há horas. Faz tempo, né? Aqui, mas o dia a dia é complicado. Eu vou contar para o telespectador que para conseguir a tua agenda é complicado, viu? Um espacinho na tua agenda. Não, mas sempre tem. Não, claro que sim. Claro sempre... Mas é sinal que está trabalhando bastante, né, Ari? Isso, que nem coração de mãe. Sempre consegue, né? Sim. Tá certo. Já a gente vai falar da vida pública do Ari, enfim, o advogado. Lá, hoje é patrono, né? Presidente de honra lá do nosso Botafogo. Lá da Vila Tereza. Tereza, né? Isso. Mas queria voltar cronologicamente no tempo aí. Como é que foi o Ari Moura na infância, na adolescência, lá em São Miguel do Iguaçu, no interior do Paraná, fronteira lá com o Paraguai? Pois olha, meu pai saiu daqui do Rio Grande quando... O teu pai era gaúcho? Sim, gaúcho de Nonoai. Oh, beleza. Se criou ali na Palmeira, ali junto com o tio Brisa, com o Brizola, que é nosso querido e eterno, né? Sem dúvida. Então, aí o pessoal aqui da Serra do Rio Grande do Sul, eles adquiriram uma área de terra muito grande lá naquela região de Foz do Iguaçu, Cascavel, até para o pessoal se localizar, né? São Miguel do Iguaçu é grudadinho em Foz do Iguaçu, ali do lado. E ali é uma região que foi colonizada pela empresa Bento Gonçalves, eram os italianos aqui da Serra. Correto. E aí contrataram meu pai para ser o topógrafo, o agrimensor daquela época. Fazer todo o registro. E ali, então, ele foi um dos primeiros a chegar naquela região, porque lá naquele período era igual o Parque Nacional ali, era tigre, onça, porco do mato, enfim, era uma selva nativa. Exatamente, era a natureza sem nada praticamente. E ele foi para lá para implementar esse projeto com mais 2 topógrafos, e ali então eles começaram a trabalhar naquela área, fazer a divisão, enquanto que o pessoal da empresa buscava aqui no Rio Grande do Sul. Então eles vendiam as terras para esse pessoal daqui, e daqui para lá eles se mandavam de caminhão e daquele jeitão, com junta de boi em cima do caminhão e mudança, e era aquela aventura, 30 dias para sair daqui até chegar lá. Nossa. Naquele período, né, em 1947, 50, por aí. E aí foi ali que meu pai... E tu já nasceste lá em São Miguel do Iguaçu? Eu nasci lá. Mas lá naquele tempo o lugar lá chamado era Gaúcha. Pois lá só tinha gaúchos. Sim. E depois, muito tempo, começou a chegar alguns catarinenses também. Mas até hoje, né? É uma região colonizada por gaúchos, né? Essa região do oeste paranaense ali, né? Sim, tanto é que em dia de Grenal, tu sabe que a cidade geralmente lá ou é azul ou é vermelho. Lá não tem isso. Então, inclusive, eu fui uma das maiores votações percentuais assim que teve o Brizola, foi naquela região. Por ter muitos gaúchos. Muitos gaúchos. Ali naquela região e na divisa, e lá no próprio Paraguai, né? Ali é muito, né? Os brasiguaios ali, deve ter hoje quase uns 500 mil na região. É muito. E todo mundo na agricultura, né? E então, meu pai foi para lá, conheceu minha mãe, que era de Santa Catarina, aqui de Criciúma. E aí, então, nasceram aí essa gurizada toda, somos 10 irmãos. Eu ia te perguntar, tu tem mais 9 irmãos? Olha só. Uma turma, né? Então, nossa. E todo mundo aí, nós estamos espalhados. Hoje está chegando um de Rondônia, meu irmão, que já foi também político lá. A família tomou conta do Brasil. Ele trabalhou muito tempo lá em Rolim de Moura, mas atualmente ele estava morando eu não lembro o nome da cidade, mas no interior, mas ele já assumiu diretoria lá do Detran, de Rondônia, ele era, enfim, e temos em todos os recantos algum irmão por aí. E é uma família envolvida com a vida pública, né, também? Não sei porquê. Tem essa veia de servir a comunidade. Tem por causa do meu pai. Meu pai
E depois que tu é o primeiro que vai, quando tu chegava do Rio Grande, então ia te mostrar a tua gleba de terra, então acontecia o seguinte, já começava uma amizade, porque era o primeiro a te receber lá, né? Então, e aí quando foi formada a cidade de Medianeira, de São Miguel, então onde tinha a sede da empresa, esse pessoal então começou a se... E essa amizade que tinha com meu pai era muito comum. Eu acordava de manhã com a casa cheia já de pessoas que vinham do interior e chegavam na cidade para fazer qualquer coisa, para fazer um negócio, para fazer... Aí já ia conversar com meu pai. Daqui um pouquinho eu vi ele estava lá na política. Apesar de que não entendia muita coisa de política naquele tempo, mas conseguiram até arrumar para ele em 60 e... Agora eu não lembro, 64, 60, por aí nessa década. Aí meu pai acabou sendo preso lá porque era gaúcho. Eles falavam que meu pai era do grupo dos 13, que meu pai era comunista, coitadinho do meu pai. Nem sabia o que era comunismo. E aí, foi no auge também do regime militar. Aí só que assim, os gaúchos da nossa família, tudo Brizola. E a parte do meu avô, que é catarinense, que é aqui de Criciúma, tudo era a favor dos milicos. E aí a amizade do meu avô com o Ney Braga, que era o mandante lá naquela época, e lá a área de segurança nacional. Então daí até o Ney Braga andou ajudando meu pai, porque ele ficou só 120 dias preso e depois saiu. Então você veja. Claro. E outros caras que aqui no Rio Grande, eu confesso, eu lembro, era gente da agricultura, gente que não entendia nada de política. Pagando foram tudo presos. Ter do lado do Brizola. Não, exatamente isso. Porque eu fiquei apavorado. Onde nós estamos lá jantando à noite, a mesa grandona, aquela bandeira de filho, de irmãos, né? Sim. E daqui um pouco começou gente chegar do quartel, chegar. E entraram lá para dentro do fuzil, cadê o seu Moura, cadê o Zé Moura, não sei o quê. E já levaram, né, um comunista, coitado. Mas isso é da história. Não, sem dúvida, né? Então, por aí nasceu essa... talvez aí meu pai acabou virando, mesmo, ele acabou sendo vereador na cidade, depois foi nomeado lá para a função de oficial de justiça. Enfim, ele lá no CTG, lá, ele era um dos que construiu aquele CTG. E assim vai, a vida do meu pai. E também, tu principalmente, ali, já também criado muito no meio da agricultura, dessa parte, trabalhando na terra, enfim, porque era o que tinha naquele momento, né? Sim, mas era normal fazer isso. Morava no interior também, nós tivemos, depois que a gente ficou lá na cidade, mas também meu pai tinha uma glebazinha de terra e ali nós plantávamos tudo, né? Eu acostumado na lavoura, eu ia para aula de trator, então ficava para você ver como é que é, ou ia a cavalo ou então ia de trator. E às vezes você veja bem, hoje em dia a gente conta isso, os caras ficam, pô, será verdade que esse cara está falando magia? Incrível isso. Aí pegava. A garotada nem imagina o que é isso, né? Não tem, não quer nem sabe o que é isso. Imagina os caras com trator na escola hoje, vamos dizer que o cara está louco, manda internar. Quando é que o Ari Moura retorna para o Rio Grande do Sul, no caso? Sai lá de São Miguel do Iguaçu. Tu foste primeiro para Curitiba, né? Eu fui, e daí então eu fui trabalhar na Itaipu. Sim. Aí na grande usina. Quando foi feito o canal de desvio, o início das obras todas, então eles precisavam alguém dessa área. Início da década de 70, né? Foi lá, exato, nesse período. E aí então, foi quando eu trabalhei muito tempo ali, eu virei até chefe dos topógrafos. Olha só. E aí então, mas só que daí eu disse, sabe uma coisa, eu quero ser engenheiro. E vou-me embora, que ganhei bastante dinheiro lá, ganhava muito dinheiro. Tu trabalhava 30 dias direto e depois tinha um dia para gastar todo o dia. E olha que a gente, esse Brasil inteiro, do norte do Brasil, quanta gente morreu, quanta gente morreu naquelas obras, aquele desvio, aqueles explosivos, aquelas detonações para desviar o canal do Rio Paraná. Então aquilo ali foi... Fazia barragem. Eu acompanhei tudo aquilo, mas sabe uma coisa? É que eu enxergava assim, via... Eu lá trabalhava que nem um louco, nada contra os engenheiros, tanto é que eu queria ser engenheiro, porque é uma bela profissão. Sem dúvida.
E aí, digo, sabe uma coisa, eu vou ser engenheiro. Fui em Curitiba fazer vestibular, pô, mas era 17 por 1, eu não tinha feito cursinho, trabalhando já no meio daquele sacrifício todo lá. Levei pau para variar. Aí vi vestibular em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Digo, meu Deus do céu, lá vai eu. Só com a roupinha do corpo. Tu já conhecia a região aqui, o Vale dos Sinos? Não conhecia nada. Ou foi a primeira tua experiência para cá? Eu só escutava do Rio Grande as notícias do Grêmio e aqui as notícias aqui do Rio Grande, escutava o grande rodeio Coringa naquela época. Olha só, então, e aí imaginava o Rio Grande assim, apesar de que eu vim, nós viemos várias vezes, mas lá no interior, vinha lá por Santa Catarina, entrava e ali em Nonoai, por ali, pegava a minha região, aquela região toda ali da volta, então daí voltava, mas era o conhecimento que tinha. Sim. Então você veja, né? Tu veio aventurar praticamente, né? Garotão com 20 e poucos anos, por aí. Sabe onde é que eu parei aqui? Não tinha outro lugar, e como eu servi no quartel lá em Curitiba, na artilharia, e o comandante me deu uma carta de apresentação. Eu vim aqui, apresentei para o comandante aqui do 16º, e ele me arrumou um alojamento ali no quartel, e eu fiquei morando ali no quartel por uns dias, até eu arrumar o meu lugar para poder... Eu passei no vestibular, na engenharia, sim, e aí fiquei, hoje, estou até agora aqui. Já quantos anos em São Leopoldo, Ari? Eu cheguei em 75, 74, 75. Mais de 40 anos já. Sim, mais. Que maravilha. De casado já tenho 43. Tá certo. A esposa é capilé. É de São Leopoldo. Eu não ia, queria uma fora da... Buscou da terra, né? Sim, digo, pô, aqui... Não, digo, as passagens, as mulheres mais bonitas do Brasil são as gaúchas. Olha, o Ari se tratando ao vivo com a dona Maria Tereza. Oi? Não, eu disse, tu elogiando ela ao vivo, né? Dizendo que as mulheres mais bonitas são daqui. Não poderia fazer diferente, tá, não é mesmo? Se tu tem a melhor, por que vai pegar uma diferente? E essa história incrível do Ari, eu faço questão de contar aqui para o pessoal, saindo lá do interior do Paraná, né, chegando aqui na São Leopoldo, construindo uma vida, virando, nesse momento, até enredo de escola de samba. Acadêmicos do Rio Branco vai homenagear o Ari Moura no Carnaval de São Leopoldo. Vamos para o intervalo, com um trechinho aí do samba enredo, e na sequência o Ari vai contar um pouco mais da vida pública, né? Vida como advogado e, claro, vereador 5 vezes já em São Leopoldo, né? 5º mandato já. E o meu irmão uma vez. Olha, é a família, né? Estou dizendo, a família Moura gosta da vida pública. Gosta. Vamos para o intervalo e já voltamos.